PSG 0, Botafogo 1, uma das maiores vitórias da história do futebol brasileiro. E a gente vai te mostrar em detalhes a aula tática e estratégica do Botafogo nessa partida. Eu sou o William Borges, esse é o Visão para Jogo aqui da OWTV. Grava bem esse nome, OWTV. Hoje falaremos sobre a vitória gigantesca do Botafogo sobre o PSG. E não só o gol do Igor Jesus, os melhores momentos, e sim a aula estratégica, a aula tática que o Botafogo deu. Eu tô aqui com o Matheus Santana. Estudou bastante esse jogo, que teve muita questão tática e vai apresentar pra gente as características da partida, né, Matheus? De fato, Will, você iniciou muito bem o nosso vídeo falando em aula tática, estratégia perfeita, porque não tinha outro caminho para vencer esse PSG que acabou de vencer a Champions League, né? Diferente dos mundiais que a gente está acostumado, quando o campeão europeu é no meio do ano e daí o Mundial é só no final, você tem 6 meses aí de um tempo. O PSG vem de uma vitória muito recente na Champions. E o Botafogo conseguiu frear esse time numa aula do Renato Paiva, tá? Do Renato Paiva e dos jogadores também, tá? Que cumpriram o entendimento, a risca. né? O entendimento foi perfeito, Will. E a gente, antes de começar a análise, já quer convidar o torcedor do Botafogo para hypar esse vídeo, cara. Vamos colocar o Botafogo em evidência, hype esse vídeo, se inscreve no canal, que aqui tem muito conteúdo do Botafogo. A gente tem uma playlist também de todas as análises do Botafogo aqui no nosso canal. A gente traz análise tem bastante conteúdo, viu? Tem demais, cara. Análise de jogo, de reforço, enfim. O torcedor do Botafogo aqui tá em casa. Tem jogo contra o Seattle, tem jogo contra o Inter, tem jogo contra o Fluminense, tem várias contratações, Joaquim Correia, vídeos do Cuiabano, Igor Jesus. Ixi, tem infinidade de vídeos do Botafogo, né? Tem de reforço e jogador que se destacou. Então, também. Aqui tem tudo que o torcedor do Botafogo quer, tudo de tipo de análise. O torcedor do Botafogo tá muito bem-vindo aqui no nosso canal. E pra gente voltar pro vídeo, Will, teve uma aula tática, como a gente falou, e um entendimento dos jogadores muito acima da média da proposta. Porque era jogo para você negar espaços pro PSG. Não tem outro caminho para vencer esse time. É o melhor time do mundo e a partir do momento que tem espaços, principalmente o meio de campo, né, que é muito controlador de jogo, Vitinha é um cara cerebral que tem o controle de jogo. A partir do momento que você encurta... Ele é o melhor meio do mundo hoje, cara. Não tem muito o que dizer. A partir do momento que você encurta esses espaços e tenta diminuir, obviamente, em alguns momentos eles vão conseguir, mas o máximo que você consegue diminuir a capacidade deles de jogarem, diminui muito o jogo do PSG. De fato. E a gente vai começar mostrando como essa configuração tática do Botafogo nessa partida contra o PSG, a gente vê que é um time muito compacto, tá? E que nos momentos em que o PSG conseguiu sair dessa pressão, porque obviamente a qualidade é demais nesse time, o Botafogo conseguiu, na maioria das vezes, compensar muito rápido e gerar superioridade no setor. A palavra-chave é superioridade, tá? Porque quando você tem um time muito bom do outro lado, você não vai conseguir colocar esse time em dificuldade se você não tiver superioridade no setor da bola. E o Botafogo conseguiu fechar muito bem o meio-campo e ia alternando a pressão do jogador que saltava para pressionar de fato, né? Você vê que aqui é o Arthur que vem dar esse bote, depois é o Alan. Cara, e o Alan foi assim, que foi a modificação, né, do time, né? Ele Exatamente. tirou da partida anterior, ele tirou o Mastriani, né? Que ele jogou com 2 atacantes, com o Igor Jesus mais como um segundo atacante, colocou o Alan no lugar para fazer essa trinca de meio-campistas, né? Gregory, Alan e Marlon Freitas, que de fato foi o tempero do jogo, foi o que fez a diferença muito para o Botafogo conseguir jogar, e daí deixou mais espetado Arthur e Savarino, com o Igor Jesus mais móvel como centroavante, não tanto como segundo atacante como ele joga às vezes. Perfeito. Então nesse primeiro lance a gente vê que o Arthur é o primeiro a dar o salto de pressão, né? E aqui são vários jogadores nesse meio campo que fazem isso. Quando chega no Alan ali, o Alan faz isso muito bem. Você vê que ele diminui o jogador dele e já salta para a próxima linha, para aumentar essa pressão. Aí o Igor Jesus sobe também, e aí já é uma situação difícil para a equipe do PSG, que mesmo com toda a qualidade, você tem o Savarino pressionando junto, o Igor Jesus subindo aqui. E, cara, o Igor Jesus fez uma partida monstruosa, tanto sem bola quanto na parte com bola, não à toa. Foi eleito o melhor jogador da partida, né? Não só pelo gol. Merecidíssimo nesse caso, né? Perfeito, merecidíssimo, tinha que ser, né? Savarino saltando, agora é o Marlon Freitas quem salta. Nesse momento, existe um pouco de dúvida, de hesitação, tá? Porque o Vitinha vai receber essa bola, na verdade é o Zaire Emery, o jogador que estava ali pela direita, ele recebe essa bola e aí o Gregory acaba, em vez do Gregory fazer esse bote, diminuir esse espaço, ele acaba voltando. E aí é o Alan quem dá esse salto. Mas era uma bola mais pro Gregory, né? Pro Gregory tava mais na saltar, frente, e o Alan tava na marcação. O que acontece? O Gregory volta e eles invertem. Aí o Alan, quando sobe, tem um espaço suficiente pro Zaire Emery levantar a cabeça e inverter essa bola. Essa foi uma situação logo no começo do jogo que chega no Kvaratskhelia, que é um dos melhores dribladores do mundo, viu? Não tem como separar esse cara no mano a mano. É muito difícil. E com as duas pernas, né? Com as duas pernas. E é um cara que penteia muito bem a bola, corta pra fora, corta pra dentro. Então, se você coloca ele no mano a mano com o Vitinho, que não é um exímio marcador, apesar de ter feito um bom jogo,
fica muito difícil, tá? Então, essa foi a primeira situação do jogo onde teve uma oportunidade, onde o Botafogo demorou para fazer essa compensação. A bola acabou acontecendo, essa virada de jogo aconteceu rápida, o Botafogo demorou um pouquinho para chegar no setor, e aí o Kvaratskhelia consegue fazer um corte para dentro. Tem a ultrapassagem do Vitinha, é um time... O PSG é um time que tem mecanismos ofensivos, assim, espetaculares, cara. É um time que joga muito fácil ali, né, Will? E daí, nesse momento, teve um desencaixe logo no começo do jogo. Mas a gente percebe que o desencaixe começou no meio de campo, quase no setor ofensivo, para daí desencadear na ponta esquerda, né? É uma falha aqui que desencadeia em outro setor do campo. E assim, ó, ataque muito rápido. Olha a virada de jogo, encontrou o Kvara aqui embaixo, ele veio da ponta esquerda para o meio e, cara, já finalizou no gol. Então, assim, é um time do PSG muito objetivo. Só que essa foi uma das primeiras e únicas jogadas do PSG de fato de perigo. Por quê? Porque o Botafogo, depois desse lance, parece que o time se ligou, né? Encaixou. Então, cara, se de fato a gente não tiver 100% focado na questão da marcação, esses caras vão colocar a gente em perigo, né? E o Botafogo conseguiu gerar superioridade sempre no setor da bola. E aqui a gente pode destacar qualquer jogador, tá? Mas principalmente o Alan era o cara que fazia bastante esse salto, né? Então, o meio-campo do Botafogo foi principalmente representado nele, mas todos fizeram um grande jogo. A gente vê que nessa bola virada, o Botafogo agora sim compensou bem. E daí é uma situação de 4 contra 2. E aí já fica muito difícil. A diferença para aquele outro lance, né? Exatamente. Mesmo para o Kvaratskhelia fica difícil uma situação como essa, né? E o Botafogo, além de ter se ligado e a cobertura, você viu, né? A bola entrou mesmo assim e tem a cobertura. Sempre com superioridade na jogada. Exatamente. Essa é a questão. Olha quantos jogadores do Botafogo, olha quantos jogadores do PSG. Então esse foi o ponto-chave, a questão da superioridade. Porque o Botafogo se doou completamente na questão da marcação e entendeu, cada um ali, se não desse o seu 100%, se ficasse ali na dúvida em algum momento, a vaca ia pro brejo, Will. Então, assim, tinha que dar o 100%, tinha que correr muito, e a partida do Botafogo foi, de fato, representada na questão de superioridade no setor. Sempre que o PSG chegava de um lado, o Botafogo chegava em superioridade. Invertia o jogo, o Botafogo ia para o outro lado, tombava o time, superioridade. E vale destacar também a questão física nesse sentido, né? Porque para você correr atrás e conseguir estar sempre no lance e aguentar os 90 minutos disso, isso que o Botafogo até demorou para trocar, você tem que estar com o preparo físico bem em dia para conseguir. Assim, foi de fato impressionante, né? Eu consegui manter essa pegada nos 90 minutos. E aí, mas assim, o Botafogo só marcou de jeito nenhum, meu amigo. Quando a bola chegava no Igor Jesus, o time saía. A gente vê que nessa jogada ele até perde a dividida, porque o Pátio é um baita de um zagueiro forte também. O Igor ganhou várias jogadas dele. É um zagueiro forte, mas a parede do Igor é... O Igor é um monstro, né, cara? Assim, e nessa ele acabou perdendo, mas você vê como a recuperação dos jogadores do Botafogo é rápida. Já fecham a parede ali em cima do Pátio. E aí o PSG, naturalmente, vai tentar continuar esse ataque. O Botafogo vai tombando seu time. E, de novo, sempre em superioridade, tá? Você vê aqui uma linha com 5 mais 3 jogadores e o PSG não consegue achar alternativas. Então, assim, isso foi também tirando o time do PSG um pouco do sério ali, né? A partir do momento que você não consegue, né? Que você não consegue entrar na zaga adversária. E, de certa forma, os times europeus têm um pouco de soberba em relação a isso, de achar que vão conseguir o resultado a qualquer momento. Você vai jogando uma pressão para o adversário e daí, a partir do momento que você faz o gol, então você gera mais pressão ainda. E de fato, a bola aqui nesse lance sobra com o Doué, que é um driblador assim fantástico também. Você vê que o Savarino tá marcando ele, vai, divide, ele rouba a bola e depois vai até perder. Mas você vê como essa questão de perder a bola e recuperar rápido tá presente em todos os momentos aqui no jogo do Botafogo. E acontece isso de novo, né? A bola chega no Alex Telles e aí ele acha uma saída para a equipe do Botafogo, né? Que acaba, na verdade, tentando valorizar essa bola. Chega no Barbosa, ele aciona o Igor Jesus e aí sim, agora foi contra o Beraldo essa disputa. Então assim, a disputa por Igor Jesus foi no mais alto nível, né? Beraldo e Pátio são dois zagueiros de muito alto nível, principalmente o Pátio. Mais alto nível que ele tem também, né? Nós somos suspeitos para falar do Igor Jesus, eu acompanhei o Igor Jesus surgindo como jogador, você viu ele de perto recentemente e surpreendente. É muito bom centroavante, e não só centroavante, né? Ele tem várias características, e um jogo desse, em que o time só se defende, praticamente, né? O Botafogo teve maior parte do jogo só se defendendo, ele tem um papel muito sujo. Exatamente, não é porque o Botafogo quis, né? Qualquer time contra o PSG vai só se defender praticamente, é muito difícil você ver um time conseguir bater de frente. E ele tem um papel muito sujo de ficar brigando com a zaga adversária, às vezes com 3, 4 zagueiros, e ele consegue, isso que me surpreende muito. Exatamente. Ano passado, na Libertadores, ele foi fundamental em jogos que o Botafogo precisou se defender. Palmeiras, o próprio São Paulo. Na final também contra o Galo? Na final contra o Galo, com o jogador a menos. Principalmente nesses jogos que precisou, em dados momentos, se defender, era bola pro Igor Jesus para ele brigar, se estapear lá, e ele tem uma eficiência muito grande nisso. Não, é espetacular. E ontem, no mais alto nível de disputa, né? Você vê como ele tá sempre ali brigando nas jogadas, o Botafogo sempre procurando ele, obviamente, né? Vai procurar o seu grande jogador ali da frente, e você vê em várias situações como o Botafogo não se livra da bola. É sempre uma tentativa direcionada.
Pode ser procurando algum jogador de frente. Não é propriamente um chutão, né? Mas se for um chutão direcionado. É em busca do jogador. Por mais que às vezes vai perder disputa, como você mostrou ali, mas é um chutão direcionado. E você vê como é um duelo difícil, né? O Botafogo vai em superioridade, rouba, o PSG rouba de novo. Aí o PSG tenta atacar, o Botafogo se recupera, tenta uma saída e fica um jogo inteiro assim. Então isso chama mais atenção ainda na questão física, né? Porque é um jogo que exige muito do time que está sendo pressionado. E não tem outro caminho contra a equipe do PSG. Nesse lance, o Arthur é quem faz um trabalho sujo aqui, tá? Ele recebe uma bola, não domina, e aí ele vai, briga, ganha do que vai. Duas vezes, né? Ele briga. 2 vezes, 3 vezes até, né? A bola chega no Marlon Freitas. E aí, meu amigo, quando caiu no pé do Marlon Freitas, o Marlon Freitas de fato... Magic Freitas? É, o Magic Freitas, né? A gente fez até um vídeo aqui comparando ele com o Gerson dos anos 70, tá? Aquele jogador fantástico da seleção brasileira. Principalmente na bola longa, né? Principalmente na questão da bola longa. E nesse momento, nem precisou da bola longa, tá? Porque o Savarino já conseguiu se colocar numa condição ali de jogo favorável. Você vê que é uma pós-perda aqui, né, da equipe do Botafogo, que o Savarino já enxergou essa oportunidade de receber. O Marlon Freitas, mesmo pressionado, você vê como o jogador está próximo dele, né? Mesmo pressionado, ele recebe, levanta a cabeça, já aciona o Savarino, e aí o Savarino tem todo o tempo do mundo, mais ou menos, né? Porque o marcador aqui já está chegando, mas ele já vê o Igor Jesus e coloca uma bola forçada ali. E aí o Igor, meu amigo, dá uma caneta no pátio, entre os dois jogadores, e aí com toda a sua qualidade, faz o gol da equipe do Botafogo, né? O Igor é um jogadoraço, assim, chovendo molhado falar dele, cara. A gente já tem análise dele aqui no canal, todo vídeo do Botafogo a gente exalta ele. E de fato vai ser um cara que vai fazer muita falta, né? É esse ponto que eu ia tocar. Lamento muito a saída dele. Entendo que é difícil de segurar, até por valores. É um jogador que também deve ter o desejo de jogar na Europa, até porque visa uma Copa do Mundo. E na minha humilde opinião, seria o meu camisa 9 da Copa do Mundo. Então, mas eu acho que o Botafogo não vai conseguir substituir a altura. Fez boas contratações, mas o nível que o Igor Jesus se encontra hoje em dia é muito difícil de você substituir a altura. Não tem como, né, meu? Mas o Botafogo contratou muito bem. A gente contratou. De Arthur Cabral, Joaquim Correia aqui no canal. Não desmerecendo as novas contratações, e sim enaltecendo o Igor Jesus. Perfeito. Vamos para o segundo tempo, então, nessa partida, porque a gente quer mostrar de novo, cara, como o Botafogo se comportou muito bem defensivamente. Não é à toa que o Luiz Henrique falou que o Botafogo foi o melhor time que defendeu contra o PSG, né? E isso é para enaltecer demais essa partida do Botafogo. Um PSG, né, que fez 5 na Inter de Milão, que fez 4 no Atlético de Madrid, que foi campeão da Champions League, né? Levando vários bons adversários, então enaltece demais. O time que atropelou a temporada inteira, pega o Botafogo, campeão da Libertadores, e o Botafogo é o time que melhor defende contra o PSG. Isso aí não tem elogio maior, cara. Você derrubar o campeão europeu com uma atuação dessa ainda. E a gente percebe que no segundo tempo se manteve, né? Superioridade no setor. 4 contra 2, e aí o Botafogo ia balançando. E nesse momento, cara, olha a compactação do time do Botafogo. Você tem aqui 4 jogadores, mais uma linha com 5. Você tem um 4-5-1. Quem sobra um pouquinho é o Igor Jesus nesse time, né? Fica um pouquinho ali esperando essa bola mais alçada ali na hora que o Botafogo a tentativa de transição, né? Exatamente. E aí você vê que o PSG toca de um lado, toca do outro, não consegue entrar. Mesmo para os melhores jogadores do mundo, que são os jogadores do PSG, é difícil, né? Você enfrentar um time que se defende tão bem, tá? Então, assim, de novo, a gente quer mostrar isso. O 4-5-1 do Botafogo nesse segundo tempo, em vários momentos, com a trinca de meias ali, mais os 2 jogadores abertos. Depois você tem até a entrada do Montoro, também a entrada do Santi Rodrigues. Enfim, tem o Nilton também, que entrou no lugar do Alan, né? No final da partida. O Cuiabano entrou muito bem na esquerda no lugar do Alex Telles. Exatamente. Então, assim, os jogadores que entraram mantiveram o nível. E até depois a gente vai falar um pouquinho até da entrada do Montoro, porque é um jogador de 18 anos que entra numa pedreira. E ele jogou bem, tá? Ele entrou bem, inclusive tem vídeo do Montoro aqui no canal. Dá uma olhada, cara, nesse setor aqui que eu marquei. 4 jogadores contra 1, tá? E é o Doué ali no lance, o cara que dribla muito bem. E aí não tem como, meu amigo. Você não vai passar. O Botafogo fez uma partida. E o juizão inventou uma falta nesse lance aí que eu vou ter que contar também. Mas ele inventou várias, meu, assim, durante o jogo inteiro. Foi contra o PSG, que é o melhor time do mundo, e contra a arbitragem, eu vou te dizer, tá? Então, assim, o Botafogo é uma das maiores atuações da história do futebol brasileiro e mundiais. Isso aí a gente pode dizer com tranquilidade. Dá uma olhada na compactação do time do Botafogo, cara. São 6 jogadores nesse setor e a bola fica difícil de entrar. Mesmo assim, o Vitinha consegue colocar essa bola na próxima linha. Só que aí, nesse momento, você tem a linha do Botafogo muito bem montada, você tem o Doué aqui nessa última linha, e a gente está falando de um cara que acabou com a final da Champions League, que foi o Doué, um dos melhores dribladores do mundo, e ele não conseguiu produzir muita coisa. Um jogador para quantos jogadores do Botafogo? Exatamente. E aí você vai fazer o quê, né? Não tem muito o que fazer. O Doué, até algum momento, ele tenta ir para cima, só que tá sempre uma cobertura. Ó. Você vê que tem 3 ali para tentar coibir essa chegada dele, né? E é o que de fato acontece. De novo, a marcação ali mostrando a compactação do time do Botafogo. 8 jogadores no setor. Então não tem muito o que fazer, a não ser um chute de fora da área. O PSG chuta um pouco de fora da área, né? De repente essa poderia ter sido uma alternativa, mas a gente destaca aqui de novo. Tava na direita, balançou o time e foi para a esquerda. Olha como tá rápido. A compactação né? existe, isso. A compactação do outro lado já chega muito rápido. Então, assim,
A chave do jogo foi exatamente essa, uma compactação, uma marcação-pressão, um sufoco o tempo inteiro. Olhem quantos jogadores aqui do Botafogo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, mais o Savarino junto com o jogador aqui que... Eu acho que foi até o Ranguin que entrou no segundo tempo, já era? Acho que foi o João Neves. Ainda? João Neves. Não, João Neves, perfeito. Enfim, o PSG não conseguiu achar espaço. E vale destacar como ganhou duelos também, né? Ó, mais uma vez. Todos os lances ganhando os duelos ali. E é aquilo que a gente fala do Igor Jesus, né? Ganhou o duelo lá atrás, ganha o duelo na frente, aí o Igor Jesus consegue acionar o Arthur, que sai numa ótima situação, e o Arthur também fez um baita no jogo, tá? E deu azar nessa jogada porque o Igor caiu. E daí não acompanhou na jogada, o Arthur ficou sozinho e daí tomou a decisão errada. Assim, mesmo o Botafogo se defendendo tanto, e não tinha outra alternativa, de fato, foi o que o jogo propôs para o Botafogo conseguiu várias espetadas, levando perigo pro PSG. Teve um lance do Savarino de cabeça, que o Savarino cabeceia em cima do goleiro, também foi uma boa chance. O Botafogo conseguiu sair. Obviamente, teve a pressão maior do PSG, mas conseguiu ter as suas escapadas, como foi o gol, como foi esse lance do Savarino. Exatamente. Essa jogada, se o Igor não cai, talvez pudesse ter uma tabela melhor, por aí vai. Exatamente. E aqui mais uma jogada pra gente destacar também, Will, esses jogadores que eu falei que entraram, tá? Você tem o Newton, você tem o Montoro e você tem o Santi Rodrigues. O Santi Rodrigues é um jogador que tem muita expectativa nossa aqui, né? E a gente espera que ele, de fato, vista a camisa do Botafogo e seja um protagonista desse time. Internamente, nós chamávamos de Novo Almadinha, né? Exatamente. E, de fato, ainda não conseguiu ter o rendimento desejado, até teve lesões, mas é um jogador que a gente aqui tem expectativa. A gente espera que ele consiga atingir o que a gente projeta, né? O Montoro, cara, menino de 18 anos, uma joia do Botafogo, a gente tem análise dele aqui no canal. A gente já imaginava que ele tivesse um bom impacto, mas eu não imaginaria que ele fosse entrar nesse jogo, por exemplo. Né? E assim, uma pedreira para ele entrou bem, entrou driblando, entrou marcando bastante, com personalidade. O Newton também entrou muito bem, tá? O Alan cansou, né? O Alan cansou e teve que ser trocado ali. Então, você trocou as peças e manteve o alto nível de intensidade. Você vê que a cada momento é um jogador que salta para fazer a pressão. Nesse caso foi o Newton. Nesse caso foi o Newton. E de fato, assim, o Botafogo não se intimidou em nenhum momento com a equipe do PSG, o que também é um fato a se exaltar, né? Porque você enfrentar o campeão europeu com a vitória que teve em cima da Inter de Milão e pressionando e mordendo desse jeito e se impondo dessa forma, é impressionante, tá? E esse lance a gente deixa correr para mostrar como o time balança, né? Balança e muito bem... Mas não desencaixa. Não desencaixa, muito bem compactado. Ó, de novo a marcação aqui para mostrar como fechou bem as linhas, né? Então, assim, independente do que o PSG tentava fazer, circular essa bola, e é um time que circula muito bem essa bola, não encontrava os espaços. Até o Nuno Mendes entrou e entrou mal. O Nuno Mendes, que para mim é o melhor lateral esquerdo do mundo, ele entrou mal. Ele tenta driblar e já tem 3 jogadores em cima dele, roubam a bola dele. Depois você tem o Barcolá também que entrou na partida, né, que também é um cara que dribla muito bem. Então, assim, um enfrentamento de altíssimo nível. Mas olha aqui, compactação, superioridade no setor. E aí mesmo com a bola passando, não tem alternativa para a equipe do PSG. E sabe o que é curioso? Tá? A gente falou muito desse domínio do meio campo, né, dessa trinca de volantes ali do Botafogo. Falamos de vários jogadores e a gente não falou do Barbosa. É verdade. Que fez uma partidaça aqui. Barbosa e Jair, né? E Jair. Mas eu acho que o Barbosa Mais foi ainda Barbosa. um pouco melhor, mas a dupla de zaga foi muito bem. Mas o que o Barbosa jogou é absurdo, absurdo. Talvez até o melhor em campo. É que daí tem a questão do Alan, porque o Alan, taticamente, teve do uma... Igor, é difícil ele jogar em campo, né? O Alan teve uma parte tática muito importante, o Igor conseguiu resolver muitas vezes sozinho, mas o Barbosa tirou de bola. Enfim, uma partida completa de todos os jogadores, desde os 11 que começaram até os que entraram na partida, é de se enaltecer. E daí, pegando o gancho, a gente até criticou, e a torcida do Botafogo também criticou o Renato Paiva, principalmente na primeira partida, que fez mudanças erradas, né? Ele tentou fazer uns testes ali que não deram muito certo. Não deram muito certo, e daí enaltecer. Na partida seguinte, o nível de enfrentamento muito maior, ele conseguiu montar um esquema e ele teve muita participação nisso, porque a mudança que ele fez, de fato, influenciou no jogo. Então, também, quando foi mal, como a gente achou contra o Seattle, e a gente criticou, também enaltecer agora, porque ele teve muita participação nessa vitória. Ele merece. Ele tem que ser estratégico dessa forma, com constância, né? É o que a torcida do Botafogo espera. E assim, não dá pra gente deixar de exaltar o Barbosa, né? Que nem se falou que fez uma partida monstruosa, cara. O Barbosa com a camisa do Botafogo é um jogador incrível, né? Ele sempre entrega. Em alguns momentos ele é meio maluco, mas é aquele maluco do bem, né? Aquele cara que influencia o time pro bem, né? É o cara que tem energia, que leva o time... Ele tem, de fato, uma liderança dentro de campo, né? E o Alan, cara, assim... A partida dele é um negócio incrível, né? Um cara que não vinha jogando, que não vinha sendo titular. Quando ele chega do futebol europeu, a gente esperava que ele tivesse um impacto muito grande. Não teve, né? E agora ele tá reencontrando. Isso, né? Parece que tá conseguindo agora entregar, né? E de fato essa partida, assim, é monstruosa, cara. Monstruosa mesmo. Alan, Barbosa. Você pode falar qualquer jogador aqui que... como a gente falou, os 11 mais os que entraram. Uma partida histórica, eu acho que
Para fechar, só enaltecer a vitória do Botafogo. Não temos críticas por essa partida. Não tem, cara. E é curioso que você, torcedor do Botafogo ou não, você vibrou com essa partida. Final do jogo, nervoso, pedindo pro juiz acabar. É engraçado porque é futebol brasileiro, né? Então, foi muito legal, muito bacana. E também ganhar dos europeus também deu um gostinho mais... É aquele duelo, né? Campeão da Libertadores contra campeão da Champions. Deu o campeão da Libertadores, né? Fazia tempo que a gente não derrubava os europeus, né? Essa vitória do Botafogo, cara. Incrível. É uma vitória do futebol brasileiro. Espetacular. É, de fato, do futebol brasileiro. Exatamente. Lembrando que esse vídeo é um oferecimento da Prometrics. Então eu peço a você que novamente está nos assistindo, que compartilhe, divulgue com seus amigos, que o YouTube entende que assim é muito importante o nosso conteúdo e divulga para cada vez mais pessoas. Também peço a você que se tiver algum jogador, alguma partida específica, comenta aqui que a gente vai atrás e tenta... Pode comentar, né, Will? O que você achou da partida, cara? Você concordou com a nossa análise? O que você enxergou do jogo, de repente, que a gente não viu, né? Por favor, comenta aqui, a gente lê todos os comentários do pessoal e agradece a participação de vocês. Até os xingamentos a gente lê. Até os xingamentos. A torcida do Botafogo é muito carinhosa com a gente e sempre participa, né? Então, se vocês puderem participar aí, a gente fica muito feliz. Fechou. Batido o martelo? Batido o martelo, vitória espetacular. Reforçando o nome do nosso canal, OWTV. Grava esse nome, é muito fácil. E te espero até o próximo vídeo.